Oi? Vamos lá então, 1 Samuel 22, de 6 até o final do capítulo, até versículo 23. Vamos lá. Qual é o nosso contexto aqui de 1 Samuel 22, do 6 em diante? O que tem acontecido? Saul tem perseguido Davi, certo? É essa cena maior. Saul está atormentado por um espírito maligno da parte de Deus, com um juízo para ele, e isso o deixa enciumado, obsessivo, ele é transtornado porque Davi tem êxitos, Davi conquista guerras, e isso é para o bem de Israel. Só que Saul não consegue ver isso, né? A inveja, o ódio cega a gente. Nós não conseguimos ver o lado bom de nada quando a gente está cegado por ódio de alguém. Nada é bom. Independente se há um bem para o coletivo, não importa. Se vem daquela pessoa, não é bom. E Saul está assim, Saul está cego, porque ele tem ódio de Davi. Só que Davi é amado por Jonatas, o filho de Saul. Davi é amado por Mical, a filha de Saul. Ele é amado pelos servos de Saul. Ele é amado pelo povo. Davi é amado. Ele tem êxito em tudo que faz. E Saul começa então a tentar contra Davi de forma direta. Ele tenta lançar, jogar sua lança contra Davi. Não consegue. Depois ele tenta fazer com que Davi vá para as guerras, para que quem sabe o filisteu mate Davi. Mas Davi sempre volta com êxito. Não consegue. Então as arapucas de Saul são todas frustradas para matar Davi. Depois ele tenta matar Davi de outras maneiras, agora de forma mais clara. Jonatas o ajuda Davi a escapar. Depois Mical ajuda Davi a escapar da própria casa dele, né? Ele vai embora. Depois o Espírito do Senhor derruba lá, se aposta dos servos de Saul que não conseguem matar Davi. Davi está sendo livrado diversas vezes. Saul está vendo isso. Saul chegou até a reconhecer que o Senhor é com ele, mas Saul não se arrepende. Ele reconhece, mas ele não consegue se arrepender e falar: Senhor, eu estou indo pelo caminho errado. Ele não consegue fazer isso, mas ele persegue o novo ungido do Senhor. Depois, um dos últimos episódios, Davi fala com Jonatas: o que está acontecendo? Seu pai quer me matar. Jonatas: não é bem assim. Davi o convence que eles fazem uma aliança. Davi vai proteger a descendência de Jonatas, e Jonatas vai protegê-lo naquele momento. E aí eles armam lá um plano, do banquete, lembra disso? Das flechas. Depois Davi fica sabendo que Saul quer matar, e então eles se despedem. Jonatas e Davi se despedem, porque não dá mais para Davi ficar no mesmo ambiente de Saul, porque o risco de morte é altíssimo. Então Davi vai embora. E aí, o que foi a semana passada, Davi vai para uma terra chamada Nob, uma cidade chamada Nob, dentro de Israel, próximo ali de 3 a 5 quilômetros de Gibeá, onde fica Saul. Ele se encontra com o sacerdote Aimeleque. E aí ele conta uma lorota, ele conta um caos lá, e Aimeleque dá pão para ele. É estranho, chegou sozinho. Ele fala: não, eu estou aqui a mando de Saul, mas eu não trouxe arma, porque era muito urgente. Muita história, Davi conta isso, ele não fala a verdade. E Aimeleque, tremendo, lembra, ele tem medo de Davi, afinal é Davi que está ali. Ele fornece tanto pão quanto a arma de Golias para Davi. Mas Davi sai dali, está perto de Saul, vai para onde? Vai para a terra de Filisteu, com a espada de Golias, imagina, né? Chega lá, ele tenta alguma coisa com o rei de lá, mas os servos do rei falam: esse é Davi, foi esse que matou um monte de gente. As mulheres cantaram para ele, prenderam Davi. Davi se finge de louco, escreve até um salmo. E aí esse contexto todo, tem muitos salmos escritos aí nesse contexto. Se finge de louco para se livrar, ele é liberto por isso, tem uma astúcia ali de se fingir. Depois ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão, mais próximo um pouco de Belém, da cidade dele, né? E ali a família dele se junta a ele, talvez também com medo de Saul, para se proteger. Depois 400 homens mal assim, endividados, gente ruim, se junta a Davi para procurar refúgio com Davi. E ele está ali na caverna de Adulão, onde ele fica por um tempo. Depois ele vai buscar refúgio onde? Moabe.
Por quê? Lembra? A bisavó, né? Bisavó tem sangue lá, moabita. Então ele chega para o rei de Moabe e pede asilo, o rei dá para a família dele. Eles ficam lá até o profeta Gade falar: Davi, sai daí. Não fique nesse lugar seguro. Volte. E Davi então sai da terra de Moabe. Foi assim que terminou o capítulo 22, versículo 5, né? E vai para o bosque de Herete. Então agora ele está de volta à terra de Israel. Não está mais em Moabe. E o que vai acontecer agora? Né? Esse bosque é em Judá? Esse bosque é da terra de Israel. Então agora Davi está de volta. Agora a cena muda, o câmera muda de Davi, volta para o palácio de Saul. Agora a cena é toda no palácio de Saul. Davi hoje só vai aparecer no final. Vamos lá ver então o que vai acontecer. 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam, lembra lá dos 400, foram descobertos. Davi tem um monte de gente com ele. Isso chega até Saul. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança, e todos os seus servos com ele. Vamos parar até aqui, porque eu preciso comentar algumas coisas aqui. Então olha só. Toda vez que ele está debaixo da árvore. Está debaixo da árvore. Gente que está debaixo da árvore, ele não está fazendo nada. Não é? Porque a última vez que Saul esteve debaixo de uma árvore, tinha filisteu para matar, e quem foi Jonatas. Ele estava debaixo da árvore esperando alguma coisa. Ele está passivo novamente, como sempre foi Saul. Saul sempre foi assim. Só que agora ele está numa colina, ele está em um lugar alto, talvez para se... Olha a obsessão do cara. Né? O cara é paranoico. Ele está num lugar alto para ele poder se distanciar e ver de repente quem vem chegando. Ele está com a lança na mão. Saul com a lança na mão não dá certo, né, gente? A gente já sabe. E ele está sentado em uma árvore, embaixo de uma árvore, esperando alguma coisa, passivo novamente. Ele está lá debaixo de uma tamargueira, algumas traduções que trazem isso, né? Novamente, Saul está com obsessão de que alguém está tramando com ele. Ele tem a lança na mão o tempo todo. Isso não é bom sinal. É alguém paranoico. Enquanto Davi está ganhando terreno, Saul está parado, está imóvel, sem fazer nada. Então essa incapacidade de capturar Davi frustrava Saul. E aqui é dito que chegou a ele a notícia de que Davi foi achado com os homens. O que será que ele pensou? O que você acha que ele pensou? Está arrumando o exército para me atacar. Porque é isso que o ódio faz, né? Cega, ele não tem ideia das coisas, mas ele tá todo mundo conspirando contra mim aqui. Já ele vai falar isso, né? E ele está com a lança na mão, porque é um cara desconfiado o tempo todo. Ele está lá, nessa cena, nesse cenário. 7. Disse a todos os servos dele: ouçam, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Linguagem difícil, né? Essa fala aí, peraí, fala minha língua, está tudo em português, mas não entendi nada. Eu vou ler aqui em outra tradução. Dá para entender o que ele fala, mas olha como fica mais fácil aqui, por exemplo, na NVI, olha só. Ele disse assim, Saul, é o 7 em outra tradução. Ouçam, homem de Benjamim, será que os filhos de Jessé vai dar a vocês todos terras e vinhas? Será que ele vai fazer de vocês comandantes de 1000 e comandantes de 100? É assim, o pessoal de Benjamim, ele é de Benjamim também, lembra? Saul é benjamita. Será que o filho de Jessé, não fala nem o nome, vai dar para vocês terras? O que vocês acham? Ele é de Judá. Sabe que ele vai colocar vocês de chefe de 100? Será que ele vai dar cargo comissionado para vocês, como eu estou dando? Olha que dodói. Não é assim? Não tem outra palavra para dizer, né?
É um mimizento, como se diz hoje. É cheio de mimimi esse cara. Continuando. É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Que conspirado, Saul? Que tá fazendo nada. Olha a cabeça dele, né? Ninguém me informa quando meu filho fez acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Nem me avisa de que meu filho incitou Davi, ou o meu servo, que é Davi, a ficar na minha espreita, como hoje se faz. Percebe a fala dele? Como é cheio de autopiedade, de eu sou vítima de vocês. É uma fala de vitimismo de Saul aqui. Então, ele fica fora de si porque ele percebe que, erroneamente, né, ele acha que estão conspirando contra ele. Ninguém falou nada para ele. Quando ele recebe essa informação, os piores temores dele vêm à tona. Ele tá se preparando para me atacar. Ele termina isso assim, ó, para me armar ciladas. Porque ele está se juntando com homens, ele vai armar cilada para mim, né? É uma face cheia de autopiedade, é um valentão todo dodói. Obrigado. Ele ia pegar um lencinho agora. Obrigado. Eu estou vendo que você está... E assim, Saul honrou os compatriotas dele de Benjamim com terras, com vinhas, com posição de liderança. Ele deixa implícito o quê? Você acha que o cara de Judá vai dar isso? Ele é de Judá. Eu sou benjamita. Olha que jogo baixo ele faz com os servos dele. Ele apela ao interesse próprio dos benjamitas, a lealdade dos benjamitas. Alguém já fez isso lá em Juízes. Lembra que Abimeleque, filho de Gideão, que tinha lá uma parte de nascimento numa terra, ele vai lá e fala: vocês querem eu sou daqui. Ele argumenta igualzinho para falar: vocês querem alguém de fora ou alguém daqui para liderar vocês? É o mesmo jogo baixo, tá? Então ele atrai os homens com esse tipo de argumento, chantageia, dizendo que Davi não vai garantir o que ele, Saul, garante. Ele comprava os seus servos com benefícios. E assim, se você se lembrar, o que Samuel disse para o povo quando o povo quis escolher um rei segundo o coração do povo? Olha, esse rei vai tomar vocês, ele vai pegar vocês, ele vai fazer um monte de coisa com vocês. Saul está fazendo exatamente o que Samuel falou que o rei iria fazer. Ele vai cooptar vocês de uma maneira, e isso não é bom. Então ele imagina que Davi está armando ciladas para matar, está atribuindo então Davi motivação de morte para Saul. Davi não tem nada disso. Olha como a mente é paranoica, né? Ninguém estimou nada com ele, ninguém tem plano contra Saul. Nada como observar. Obrigado. Que como o que o pecado faz com alguém, não é? O que o pecado faz com alguém? Cega, desumaniza. Você vai se afastando de Deus, você vai criando coisas na sua cabeça que não existem, desconfiança, um monte de coisa. Olha que feio que está isso, né? Então ele fala isso para os servos dele: vocês não contaram para mim, vocês não querem vir? Você acha que ele vai dar? Olha que jogo baixo. Então ninguém fala nada, mas tem um que fala. Respondeu Doeg, o edomita. Lembra dele? Quem que é esse cara? Estava lá no tabernáculo, né? Ele foi lá, olha o dedo duro, né? Ele estava retido no tabernáculo, sabe por quê? Talvez por uma questão cerimonial, não sabemos, mas ele estava no tabernáculo quando? Quando Davi chegou para falar com Ameleque lá em Nob. E ele viu tudo. E esse cara fala, ninguém dos servos de Saul fala, mas esse cara fala. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé. Ele usa a mesma expressão, não fala Davi, olha só. Eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Ei, Doeg, né? Então, os israelitas não falariam nada contra Davi, mas Doeg fala.
não é? Porque ele é um edomita. Lembra quem são os edomitas? Edom é uma terra fora de Israel, está lá do lado de lá do Jordão, tá? Amon, Moabe e Edom, lá embaixo. Descendente de quem? Esaú. Gente boa ou gente não boa para o povo de Deus? Gente não boa. Vamos lembrar da saída não só de Esaú, mas vamos lembrar, o povo sai do Egito, está andando no deserto, pede passagem por onde? Edom. E a palavra de Moisés é: chame o meu irmão Esaú, porque é irmão de Jacó. Israel é o povo, né? Jacó é Israel. Peça para o meu irmão dar passagem. E ele fala assim: Moisés, eu não vou fazer nada, eu não vou nem tomar da sua água, só me deixa passar. Não, e se você passar, eu vou atrás de você, eu te mato. Isso é Edom. Depois que os babilônicos invadem Israel, quem ri de Israel? Edomita. Aí depois você lê lá o livro de o profeta menor, e fugiu aqui. O nome é um profeta menor de um capítulo só, fugiu agora. É o juízo de Deus contra Edom. Obadias. É o juízo de Deus contra Edom. Acabou Edom. Ele fala por meio de Obadias sobre o fim de Edom. Chega. Porque esse é Edom, é edomita. Então, é um inimigo antigo de Israel. E o momento era perfeito para um edomita, que não tem nada que ser fiel a Davi. Eu quero ficar perto desse rei aqui, que devia ter muito benefício, estar perto desse rei. Então é o momento perfeito para que ele usasse as informações para agradar o rei Saul. E talvez até ganhar uma posição, se ele, olha aí, o cara fiel, olha aí, o cara falou pelo menos. Então Doeg reflete o tom da fala de Saul, o filho de Jessé. Gente, Davi ganhou de Golias. Davi é chefe de exército. Davi é escudeiro de Saul. Davi já é grande aqui, mas é o filho de Jessé. É desprezado. É filho de quem? É filho de qualquer um. Percebe? Ele usa isso. E veja, ele omite e ele adiciona o que na fala dele? Ele omite que Aimeleque chegou tremendo diante de Davi. Ele omite isso. Ele adiciona que Davi foi consultar o Senhor. Não é isso? Ele fala a versão dele. Então, Saul está lá com a sua lança na mão, com uma postura avessa a Davi, avessa ao ungido do Senhor. Quem é amigo dele? Um gentil. Saul é a expressão exata de um rei segundo as outras nações. Aqui você tem a figura de um rei como das outras nações, cujo amigo mais leal é um edomita. Pronto, está completo. A figura de Saul está completa. É um cara com arma na mão, armadura, cujo amigo mais leal é alguém fora do território de Israel. É um edomita, é um inimigo de Deus. Então, ele ouve isso, imagina a fúria. O rei 11 mandou chamar Aimeleque, que é o sacerdote lá em Nob, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, ou seja, é Aimeleque e todos os parentes, todos os sacerdotes. Portanto, você lembra que o sacerdócio era algo da mesma tribo, então era algo que se passava assim, hereditário por hereditariedade, porque é da mesma tribo, diferente, né, de profeta. Você não precisava ser da tribo tal para ser profeta. Sacerdote, sim. Então, ele chama lá a casa do pai dele, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. Lembra, Nob era uma cidade sacerdotal, onde estava o tabernáculo. Agora, se Saul tivesse, pelo menos, pensado na prescrição da lei de Deus, lá em Deuteronômio 19, que fala assim, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá um fato. O que Saul deveria ter feito? Quem mais viu isso? Eu preciso ter certeza desse fato, que é uma palavra de um edomita, e Saul não está nem aí com ele, né, gente? Saul não está nem aí. Ele não vai para a lei para ver, peraí, deixa eu ver se isso é verdade, vamos investigar. Aquilo até foi bom para ele ouvir, porque
porque reforça a neurose dele. Reforça a neurose. Nem precisa perguntar para outro. Né? Tá vendo? Olha lá, Davi está com a Emelec. Então, ele não está preocupado com o julgamento justo, não. Ele está preocupado em punir, em se vingar, em expressar o seu ódio a Davi. E quem é amigo de Davi é o que de Saul? Inimigo. E aí ele chama todo mundo lá. Manda vir. Está perto, 3 a 5 quilômetros, 12. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Chama pelo nome de novo. É filho de Aitube. Olha como ele despreza o quê? O sacerdote. Ah, mas o sacerdote, independente do que seja, sacerdócio em Israel é um ofício. O mínimo de honra é de se esperar o sacerdote. A quem ele procurou Saul, Aías, irmão de Aimeleque, lá no passado para consultar, será que eu vou para a guerra ou não? Saul, quando tem interesse, ele honra o sacerdote, ele chama para perto dele, não é? Mas aqui é o filho de Aitube, vem cá, ouça. E o cara, Aimeleque diz: eis-me aqui, Senhor. Parece que Aimeleque não está tão assustado assim com essa convocação. Ele vai para lá, não sei disso ou não, mas é o rei que chamou, né? Então, vamos lá. E o interrogatório aqui já começa errado, porque, como eu disse, não está de acordo com a lei, não tem testemunha. 13. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e Davi? Não, tu e o filho de Jessé. Desprezo. Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, não é a Iavé, né? Para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como, olha a paranoia, ele consultou você para ele se levantar contra mim, como está acontecendo, porque ele está lá com os homens dele, não está nem aí em investigar as coisas, ele quer só ter razão, né? Então, ele acusa Aimeleque de conspirar contra ele, porque Aimeleque ajudou Davi, né? Simplesmente pelo fato de ele ter ajudado alguém, você conspirou. Ele estava fazendo todo o possível para envergonhar esse sacerdote, um julgamento injusto, que tem 4 acusações. Você deu pão a Davi, você deu uma arma a Davi, você consultou a Deus para Davi, e você está conspirando com ele para me matar. Juninho, você queria falar? Ah, você está brincando com a... É isso? Você fez assim, está brincando com a Isadora. Ok? Então, Saul acusa Aimeleque. Olha a resposta de Aimeleque. 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Que resposta, hein? Haja coragem, o cara sabia que estava malucado, todo mundo sabia, tinha que tocar arma para ele, e ele fala isso na frente do rei. Então, assim como o Jonas, você tem outro indivíduo aqui que defende Davi, que defende a honra de Davi. E Aimeleque levanta a questão da inocência. E assim, quem é Davi, cara? Saul é teu genro, é chefe da tua guarda, é honrado na tua corte. Olha o que ele diz: quem outro servo é assim? Então, a primeira coisa que Aimeleque faz é defender quem? Davi. Nem a si mesmo ele faz primeiro. Ele olha Davi e fala: olha quem é Davi, Saul. E veja que ele não cita o que Davi falou para ele. Eu estou aqui, Davi mentiu para ele. Ele ainda assim defende Davi, não mencionando o que Davi falou. Estranho, não? Ele poderia falar: estranho, Saul, porque ele falou que você mandou ele. Agora ele está vendo que Saul está paranoico, está querendo me matar. Não, que servo, ele é um servo honrado. Aimeleque não fala então do que Davi falou para ele na missão secreta. Ele protege Davi. E aí ele continua, 15. Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Veja,
Se Davi consultou a Deus naquele episódio, não nos foi relatado, certo? É possível? É possível. Mas, naquele episódio ou não, em outras ocasiões, Davi consultou o Senhor por meio de Ameleque, possivelmente para sair para a guerra. E ele diz, e é de hoje que eu consulto ao Senhor para ele? Não, consulto. Já não é de hoje. Eu faço isso a favor de Davi. Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, a ele. Não impute a Davi coisa alguma, nem a toda a casa de meu pai, nem a mim. Pois o teu servo, que agora é ele aqui, de nada soube de tudo isto, nem muito nem pouco. Eu não sei de nada de conspiração. Não impute isso ao rei nem a mim. Eu não sei de nada. Então, quando Aimeleque ouve as acusações, ele defende Davi. Agora ele fala um relato daquilo que ele fez. Eu consultei a Deus, eu consulto sempre, eu tenho a consciência limpa, eu respeito Davi, eu confio na posição que ele tem, o hábito que ele tem de consultar ao Senhor. Então, assim, eu o ajudei. Mas eu sou inocente de qualquer subversão, conspiração, eu não sei. Se tem, eu não sei, eu estou te falando que eu não sei. De onde Saul tinha tirado essa ideia? E aí Saul, muito justo, né? Como é? Responde: vai morrer. Você e a tua família. Você vai morrer. Olha o nível de pecado de Saul, né? Não interessa a confissão de inocência de Aimeleque. Para Saul é traição. Então, talvez a fúria de Saul tenha até aumentado, né? Com a defesa de Davi, defendendo a honra e defendendo a si mesmo. Então Saul não age com razão, com justiça, com ponderação. Ele é neurótico para matar Davi. Não tem veredito a não ser morte a Davi e morte aos que são do lado de Davi. Tentou matar o filho, né? E não tem mais nenhuma honra, nenhum temor ao sacerdote que está diante dele. Ele não mostra temor, então, ao profanar ou ameaçar pessoas que têm um ofício sagrado. Ainda que seja Aimeleque, que é da família de quem? Eli. Uma família que Deus já disse, está destituído, não é legítimo. Mas ainda assim continua o sacerdócio da família de Levi, de Eli. Mas nem assim Saul tem honra. A obsessão do poder faz com que ele veja inimigo onde não existe. Ele não se arrepende em momento algum. Ao contrário, ele só insiste em fazer o que ele quer. Ele só tem ódio no coração. Só isso. 17. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: voltem ou volvei e matai os sacerdotes de Yahvé. Olha como ele fala, agora ele fala em Yahvé, para matar os sacerdotes de Yahvé. A ordem de Saul é: matem sacerdotes, porque também estão de mão dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Paranoico. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Esses caras são demais, né? Então, o julgamento de Saul ajudou Davi, tem que morrer. E, gente, ele manda matar sacerdote, toda a família, tá? O poder está cada vez mais escapando da mão dele, a ponto de nem os servos quererem obedecer mais, porque olha o que ele está mandando fazer: eu matar gente que oficia sacrifício, que oficia a nossa religião. E os caras falam: não vou fazer, não vou. Já fizeram isso antes, não é? Com Jonatas. Jonatas comeu mel, lembra? O voto maluco lá, ninguém pode comer nada. Aí Jonatas não sabe comer mel. Vou matar Jonatas. Os servos dele falam: não, Jonatas você não vai matar não. De novo os servos desobedecendo a ordem de Saul. O que importa é obedecer a Deus. Nós temos esse princípio, né, no Novo Testamento, do que aos homens. Matar sacerdote? Não. Agora, tem algo interessante aqui. Bom, vamos deixar para o próximo versículo, que vai matar todo mundo lá. Mas tem sempre um que fala assim:
Ninguém para fazer? Eu posso fazer então. Adivinha quem? Doeg. Não pôs esse nome no filho, não, gente. Por favor, Doeg. Então disse o rei a Doeg: tem um edomita ali, um cara que já contou sobre Davi, ninguém quer? Imagina a ira de Saul com os seus servos. Doeg. Ele também não vai matar. Ele também, né? Ele também. Por que ele não vai? Vem cá, Meleque, eu vou enfiar a espada em você. Por que ele não faz isso? Matem por mim. É um valentão, né? Volve-te, Doeg, e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Gente, é assim, é feio o negócio. É escuro o negócio. É sanguinário. 85 pessoas a fio de espada, de um homem só, foram mortos. Esse vestiu estolas sacerdotal de linho. Sim, era a roupa Era uma coisa assim, quer dizer, uma coisa bem do solene, ofício. uma coisa. Era a roupa prescrita lá em Êxodo e Levítico para os sacerdotes. Tinha que ser de linho. Era a prescrição, ou seja, eram de fato os sacerdotes, estavam vestidos com a vestimenta correta. Então ele está dizendo, há algo oficial ali. São sacerdotes. Né? Eles vestem a estola. Isso, né? O autor destaca. O material que a estola, podia falar, que estavam vestidos, matou os sacerdotes, bom. Isso, mas que estavam em seu ofício. Sobressair. Olha a seriedade, o ponto é a seriedade do que ele fez. Ele mata os oficiais que faziam, ou que oficiavam os sacrifícios, estavam trajados assim. Só o edomita para fazer isso, porque é contra o povo de Deus, né? É contra o povo de Deus. Saul queria fazer, mas ele achou um pior que ele, ou talvez igual. Agora ele está matando gente do povo, sem julgamento, sem justiça, sem nada. E aqui é o comentário. Lá em 1 Samuel 2, a partir do 27 ali, você tem uma profecia de Deus que vai eliminar a família de Eli. Então, mesmo por mãos de um ímpio, mesmo com a culpa desse cara, Deus está o quê? Cumprindo seus planos. Deus falou lá para ele: eu vou eliminar a sua família sacerdotal. Ele está fazendo isso aqui. Olha o meio que Deus faz, lembrando as aulas sobre o mal lá, né? Deus vai mandar os babilônios para punir Israel. Pô, mas então é assim. Eu vou cumprir a minha palavra. O edomita, amando de Saul, vai cumprir o que eu disse. Vai acabar essa linhagem sacerdotal de Eli. E ele faz isso, 85 homens. Então você imagina a cena, carnificina. O fato dos soldados também não ter feito nada a respeito, ou dos sacerdotes não ter se revelado. Por quê? É um só com espada, 85 camaradas desarmados, mesmo assim dá para pegar um e empurrar em cima e dar será que eles consideravam que era... Ninguém se mexeu para salvar, né? Olha, eu penso que há um temor pela autoridade de Saul. Foi ungido por Deus. Há um temor ali. E assim, é um rei amalucado, é um cara fora de si. Você tem um maluco junto dele. Então, eu pensei nisso, né? Pô, ninguém fez nada, ninguém tentou proteger. O texto não nos fala se alguém tentou se levantar protegendo os sacerdotes, mas é o rei mandando e esse edomita executando. Lembra que no exército, só quem tinha espada, arma de ferro, era Saul e Jonatas. Jonatas provavelmente não está aqui, porque ele já era o filho do pai. Ainda que ele tenha voltado, ele não é mencionado aqui. E Saul tem arma e espada, e parece que Doeg também. Eu não sei que tipo de armas tinham os outros, a ponto de temerem, mesmo que fossem muitos. Então vai ficar essa dúvida aí, mas há uma autoridade maluca mandando que tem arma para isso. Talvez isso explique um pouco, tá?
Olha o filme, vamos ver o filme. Que é Eles esperaram, cada um foi morto, os caras estão em fila. Em fila não, um atrás do outro, assim. O cara saiu só assim, derrubando. Igual derruba dominó. Entendi. A forma de matar talvez, é que o texto não fala quando foi na mesma hora? Não, foi uma... Talvez à noite, talvez quando estavam dormindo na sua... Os caras tudo em pé esperando. Entende? Não sabemos como. Pelo menos lá a Aconteceu, cena foi assim. né? Aconteceu, matou. Não, porque eu assisti o filme. No filme. É. Ah, tá. E um deles. Aí vem a criatividade, né, do diretor. Como é que ele vai fazer essa morte aqui? Porque ele não imaginando. É de dia, de noite, é todo mundo escondido? Eu acho que na hora eu acho que na hora que ele ficou ali pensando na cena, ele falou, como que eu vou fazer essa cena? 85 homens sendo mortos. Então ele imaginou, os caras parados, esperando a morte. A gente vai pensar nisso, né? Como é que foi? É que cada um pensa na morte de 85, mas o que você vai falar? Então, que um deles fugiu. Calma. Não, Ah, tá, pressa. spoiler, eles podiam Então, estar olha presos, só, cada um com um se Saul é capaz de matar sacerdotes de Javé, ele é capaz de matar quem? Qualquer um. Filho, uma criança. Filho, tentou o filho. Mata qualquer um. Qualquer um, é sacerdote, não importa se tem. Porque, gente, o sacerdote era visto como alguém que intermedia É. o povo a Deus. Ele fala, mata, pode matar. Deus os livros especulou, Não é? Ei, pastor, Oi? ele matou até ele mesmo. exatamente. Pois é, no final ele se mata, né? Ele se mata, ele não tem escrúpulo. 19. Só que, gente, não acaba. Porque olha o nível do cara que ele chama. Ele conhece esse Doeg. Então disse o rei, 19. Também a 9. O que é 9? É a cidade dos sacerdotes. Lembra? Eles estavam lá em Gibeá, eles foram. A morte aconteceu certamente em Gibeá. Agora o Doeg vai para 9, ele anda 5 quilômetros que seja. Cidade destes sacerdotes passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos e crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Olha o nível do cara. Então, a família foi quase toda aniquilada, quase toda porque vai sobrar um. Agora, as famílias também, crianças, animais, isso nos lembra, assim, você lembra alguém falando assim, ó, mata tudo, não deixa sobrar nada. Quem falou isso para quem? Deus falou para Saul, ele não obedeceu. Deus falou para Saul, numa guerra contra os amalequitas, que é inimigo, que Deus estava se vingando. Capítulo 15. Deus falou para Saul, ó, amalequita é para acabar, porque eu prometi que eu ia acabar. Ali é a guerra santa. Eu estou me vingando agora, Saul. Você é instrumento, mata tudo. E acaba. Ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Aqui ele faz, por meio de Doeg. Aqui ele vai além do que a gente pudesse imaginar e mata tudo. Ele faz uma guerra santa matando o povo de Deus. Guerra santa, porque a ideia de guerra santa é exterminar tudo, para purificação. Isso é Deus falando de forma justa. Agora ele faz isso na cidade de sacerdote para acabar com tudo. O que ele não obedeceu a Deus contra inimigos, ele faz contra israelitas, povo de Deus. Olha o nível desse cara. Então é um maluco, né? O Doeg também. Muito. Oh meu Deus, cadê aqui? Espera aí que saiu. Ah, não acredito. Saiu. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Então, sobra um desses. Lembra que também lá em Juízes, quando Abimeleque, filho de Gideão, faz uma matança dos irmãos dele, sobra um Jotão, que depois ele vai subir num monte e vai falar lá aquela parábola do espinheiro. Mesma cena, sobra um. Sobra um dos filhos de Abimeleque que fugiu de alguma maneira, ele escapa, que é filho de Aimeleque, é o Abiatar. Ele também era sacerdote. Aliás, Jesus, quando fala naquele episódio dos discípulos dele colhendo espigas com a mão e debulhando, e os fariseus falam, tá fazendo no sábado. Ele cita o episódio de Davi com Aimeleque,
Só que ele chama nos tempos do sacerdote Abiatar. Ele cita o filho de Aimeleque, que também oficiava. Mas Abiatar vai ser um sacerdote junto a Davi para sempre. Depois, ele vai ser muito parceiro de Davi. E Jesus cita isso. E mesmo sendo da família de Eli, Sim? Mesmo sendo da família de Eli, depois ele vai morrer lá em 1 Reis, lá com Salomão, aí acaba de vez. Mas lá na profecia diz que restaria um homem. 1 Samuel 2, deixa eu voltar aqui para falar certinho. 1 Samuel 2, eu acho que é o 33. Olha lá, 2,31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. Isso é Deus dizendo para Eli, né? E verás o aperto da morada de Deus ao tempo como bem que fará Israel. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Então parece que iria sobrar alguém. Mas mesmo assim, esse alguém iria depois ser morto para novamente entristecer. O ponto é, sobra um. E Abiatar vai para quem? Vai correr para quem? Para o ungido do Senhor. Ele vai correr para Davi. 21. E Abiatar anunciou a Davi, né, que Saul tinha matado os sacerdotes de Yahvé. Então, você poderia Davi receber essa notícia? Saul matou todos os sacerdotes. Eu sobrei. Eu estou te trazendo essa notícia. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul. Eu sabia que ele ia falar. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Davi reconhece que ele ia falar. Eu sabia disso. E o meu encontro ali com ele acabou sendo a causa disso. Eu tenho parte de culpa nisso. Certo ou não, Davi reconhece que ele poderia... ele se sentiu culpado. Ele se sente parte disso. Que foi por causa de mim. Saul está perseguindo a mim. E Aimeleque me ajudou. E estava lá o edomita e eu sabia que ele ia falar. Então ele se sente parte disso. Tudo bem, dá para terminar. Fica comigo. Aí Davi termina assim, é o último versículo. Fica comigo. Não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Aí Davi, aquele que vem aí fala, não tenha medo. Já ouviu isso na Bíblia alguma vez? Não temas? Fica comigo. Ele quer te matar, mas ele quer me matar também. Você vai estar seguro comigo. Davi sabe quem é Saul, mas ele sabe que o Senhor é com ele. O Senhor, ele sabe que, de certa forma, o Senhor está preservando o seu ungido e vai preservá-lo. Então, enquanto o Senhor quiser, vai preservar aqueles que estão com ele, porque o Senhor está preservando o seu ungido para assumir o trono. Fica comigo. Agora, olha só, Davi tem um profeta que está com ele, que é Gade, não é? Gade fala para ele. Agora ele tem um sacerdote, ele tem homens. O que Davi tem? Um reino. Ele é o rei. Ele é o rei. Tem Gade, o profeta, tem Abiatar com ele e tem homens com ele. Tem um exército. Davi tem um reino. Percebe? Ele tem o que ele precisa. Ele não está soberbo, ele não está com um olhar para isso, mas todos se achegaram a ele. Gade. Muitos salmos, não é? Muitos salmos falam isso. Mas veja, ele atrai para si um reino. Tem sacerdote, tem profeta, tem um povo. Esse povo, esses homens vão ser depois os valentes de Davi. Tem gente com ele lá. E assim termina o nosso texto. É triste o texto. Pois não, Paulo? Esse Abiatar que se matou, ele é da linhagem de Eli?
Ele é filho de Aimeleque, que é bisneto, de Eli. Ele é da linhagem. E ele vai sair de cena lá com Salomão, acho que eu perdi aqui, quando Zadok, que é outro sacerdote, vai assumir com a morte de Abiatar. Mas ele vai andar com Davi por muito tempo. Ele e Gade, que é o profeta. Pois não? Aqui, mãe? Esse profeta. Profeta Gade. Onde que ele entra? Ele entrou semana passada lá em Moabe. Lembra? Eles estão lá em Moabe e ele fala, pode sair daí. Pode ir embora. Ou seja, Davi teve ali uma palavra de Deus. Lembra que estava procurando? Ele fala para o rei de Moabe, até que eu tenha uma posição do Senhor. Finalmente ele fala isso. Aí vem um profeta da parte de Deus e fala, pode sair. E acontece essa cena tão dantesca. É feio isso. Imagina 85 mortes e depois uma cidade, criança morrendo, animais, acaba com tudo. É feio, é muito triste isso. Vamos lá, vamos para a nossa estrutura. Do 6 ao 10, Saul se ira com seus servos por causa das informações que recebe sobre Davi, certo? Lembra lá, do 6 ao 10? Ele está todo dolorido lá, todo condoído, porque ninguém me fala nada. Vocês querem colocar esse cara de Judá aí? Eu dou cargo para vocês aqui, eu dou vinha para vocês, eu dou terra, você acha que ele vai dar? E vocês não falam nada comigo? Vocês estão conspirando contra mim? Vocês sabiam da aliança dele com Jonas? Ninguém me fala nada, ele está armando para mim, está com um homem junto a ele. Então, olha lá, do 6 ao 8 ele é informado e questiona, que lealdade é essa de vocês, benjamitas? Olha como ele é baixo, né? Vocês são da minha tribo. E o do 9 ao 10, Doeg, o cara dá com a língua dele, ele fala, eu vi, vou contar o que eu vi. Do 11 ao 19, Saul confronta Aimeleque, ele manda vir Aimeleque toda a sua casa, o sacerdote, ele confronta, não julga nada, ele só ordena que mate, certo? Manda chamar, questiona Aimeleque, Aimeleque dá uma resposta sensacional, ele defende primeiro Davi, depois ele defende a si mesmo. Eu não tenho nada com isso, se tem conspiração eu não sei, e nem ele. D, 17. Saul não quer nem saber, ele ordena que mate. A morte de Aimeleque e sua família. Só que os servos não querem fazer isso, eles temem matar sacerdote. Só que tem o Edomita lá que faz o serviço sujo. E os habitantes de Nob também. E o final é Abiatar sobrevive à matança. Abiatar é filho de Aimeleque e é protegido por Davi. Então Abiatar sobrevive, vai a Davi e conta a Davi o que aconteceu. 22, Davi reconhece ter parte de culpa nisso. Eu vi o cara lá e eu sabia que ele ia falar. E Davi ordena que Abiatar fique com ele, garantindo proteção. Então veja, eu tenho nas partes em negrito aí a ilha de Saul, a confrontação e a matança e o sobrevivente. Vamos lá, sobre o que esse texto está falando? Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí? Agora está escrevendo sobre... Saul descobriu o paradeiro de Davi e cortou o pescoço todo mundo que tinha participação nisso. Isso, você tem algo central aí que é Saul eliminando pessoas. Você tem um evento central aqui, Saul mata sacerdote, certo? Esse é o centro do nosso texto. A ira de Saul é tão grande, o ódio, que ele manda matar quem tem parte com Davi minimamente, ou até quem não tem, ele está irado. Então, eu coloquei aqui um texto sobre o que o texto está falando, sobre os acontecimentos que envolveram o quê? A matança dos sacerdotes. Esse é o evento principal, e dos habitantes de Nob. Quais são os acontecimentos que envolveram essa matança? Chega a informação para ele fica irado com seus servos, o Doeg fala, ele manda matar, Doeg mata até mais cor, mais gente, animais, e Abiatar escapa. Mas o texto é sobre uma matança, né? Inveja, se fosse só inveja, seria bom, né? A inveja foi evoluindo para tudo mais de ruim. Ódio, tudo, né? Mas é como já falou, né? Um espírito mau tomou conta dele. É isso.
Ele estava Ele em uma juízo. pessoa Perturbada. Paranoico, maluco. E aí eu resumo o texto aqui, ó. Você está vendo que Saul se irou com seus servos por causa das informações que recebeu sobre Davi, e Doeg lhe disse o que havia testemunhado no encontro de Davi e Aimeleque em Nob. Sabendo disso, Saul mandou chamar Aimeleque, o sacerdote de Nob, e confrontou Aimeleque, que protegeu a honra de Davi e se declarou inocente. Contudo, Saul ordenou a matança do sacerdote do Senhor, e Doeg executou a ordem, matando também todos os habitantes de Nob. Abiatar, porém, sobreviveu e contou o ocorrido a Davi, que reconheceu ter parcela de culpa e garantiu proteção a Abiatar. Ok. O que em 2025, aqui em São Bernardo, eu aprendo com esse texto? O que esse texto me ensina? Não tem nenhum rei querendo me matar, esse texto não é para mim. Vamos lá, vamos pensar. O que esse texto me ensina hoje? Pensa, você tem um inimigo. sobre o ungido do Senhor. Tem isso no texto, quando ele vai eliminar, né? Quando ele elimina isso, você tem um controle soberano, apesar do evento aqui, Deus está usando isso também para cumprir. Mas veja, será que esse é o ensino principal do texto? Deus cumpre as profecias? Lembra? O texto está falando sobre a matança. Quem que está fazendo isso? Qual é a motivação de Saul para fazer isso? Nós estamos vindo numa perseguição ao ungido do Senhor. Vamos lá. O ungido do Senhor estão sujeitos a... Olha aí, ó, nós temos já um caminho. Se você está associado ao ungido, o que você aprende com esse texto? Que você está correndo Está correndo risco. Perseguição da igreja. perseguição na Já temos igreja. uma aplicação aqui. Aqueles que se unem ao ungido, Jesus era todos perseguidos. aí ó, percebe que o ensino está vindo. Você tem alguém que, por causa do ungido, está em tanto ódio, que ele mata quem for, ele persegue, ele é injusto por causa do ungido. Mas mata quem for permitido da parte de si. Isso, tem uma soberana condução aí, né? Tem um soberano controle aí. Mas veja, como é que o texto termina? Com Davi protegendo alguém. O ungido protege. Então, olha só, eu tenho uma cena de um massacre e termina com alguém sendo protegido pelo ungido. Então, pensando nisso, pensando em todo o nosso contexto que a gente está vindo, eu escrevi o seguinte, de ensino. O ódio do inimigo ao ungido do Senhor traz. O que ele traz o ódio? Perseguição, conflito e morte. Só para o mundo, gente. Para Nob. Mas, então, isso é uma realidade. Lá e aqui e até Jesus voltar. Não é? É uma verdade permanente isso, até a volta de Cristo. O ódio do inimigo ao ungido vai trazer conflito. Mas tem muitos que estão presos porque aceitou Jesus. Olha como é atual. Mas o ungido garante refúgio aos que se unem a ele. Esse ensino vale para hoje? Esse refúgio aqui pode sim ser por um tempo um refúgio físico, como Abiatar teve um refúgio físico por um tempo. Como nós temos, somos livrados às vezes sem percebermos de muitas coisas. Mas Jesus oferece um refúgio maior do que Davi ofereceu a Abiatar, não é? Cristão, quando morre, morre cantando. Por quê? Porque ele sabe nos braços de quem está. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho refúgio no meu Senhor. Eu estou protegido para sempre. Pode arrancar minha cabeça aqui. O inimigo com o seu ódio. Mas se eu estou unido ao ungido, se eu fui buscar proteção no ungido, eu terei. A vida de Estevão, né? Não é? Mesmo sendo apedrejado, ele olha para Cristo. Olha quantas ilustrações para esse sermão. Estevão, os mártires lá do Império Romano, que iam para as jaulas do leão, lá para o Coliseu, cantando. E aqueles que foram jogados lá
fogo, Uhum. eles falaram, Se Deus quiser me livrar, querido. Se não quiser, é isso aí. Olha o senso de eu estou refugiado no meu Senhor. Ainda que eu morra, eu tenho refúgio. Então eu penso que o texto me ensina sobre um ódio. Um ódio do inimigo vai causar problemas, sim. Vai causar. Só que quem se refugia no ungido tem proteção. Ainda que não física e para sempre nesse sentido, né? Vamos morrer. Vamos lá, como é que Jesus é visto nesse texto? Eu vou repetir algumas coisas do texto passado, porque há uma progressão aqui da história da redenção de inimizade. Né? A gente tem visto isso semanalmente. Inimizade ou antagonismo entre duas linhagens. A linhagem da mulher e a da serpente. E aqui eu coloquei alguns exemplos de tentativas de eliminar a linhagem do povo de Deus. Faraó com Moisés. Amã com o judeu lá em Esther, lembra? Está sendo repetida a inimizade. Tem que eliminar esse povo. Amã quis eliminar lá o povo de Esther. Mas o Senhor está preservando o seu povo. Jezabel e Elias, Herodes e Jesus. Então você tem uma repetição desse padrão. Faraó. Duas sementes antagonistas e uma querendo eliminar a outra. A da serpente, claro, querendo eliminar a da mulher. E Deus está preservando o tempo todo. Deus preserva. Sempre tem um Abiatar remanescente para continuar. E o Davi, claro, né, que é o nosso ungido aqui. Pois não. tática constante de Satanás. Constante. Não vai parar. Não vai, acabou a perseguição aos cristãos, só quando Jesus voltar. Porque é constante. Temas da Bíblia toda, olha só, preservação da semente da mulher, né, do remanescente. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Pode cortar a cabeça. Um pai da igreja disse: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Pode colocar sangue de cristão no chão, só vai nascer mais. É a semente. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Davi é um tipo de... Como é que Davi é um tipo de Cristo aqui? Como Davi, Jesus garante proteção aos que se unem a ele. Só que é uma proteção maior do que a física, não é? Nesse oferecimento de salvação temporal ali, Davi tipifica Jesus. Não temas, fica comigo. Ele dá proteção a Abiatar. É o tipo de Cristo. Ele faz uma função ali, né? O tipo de Cristo. E aí eu lembrei de alguns versículos aqui, esse aqui especificamente, né? Quem nos separará do amor de Davi? O amor de Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, nudez, espada, morte, fome, nada separa de Jesus. Jesus fala assim, ó, fica comigo, eu te dou proteção. Quem vai me separar disso? Ninguém. Que o ungido maior que Davi falou, fica comigo e não temas. Podem matar seu corpo, mas a alma, né, é minha, está comigo, não temas. E eu faço uma analogia com a igreja, e a analogia é muito clara, não é? Vocês falaram aí, perseguição. Olha só, a igreja, o corpo de Cristo, experimenta perseguição, morte e conflitos. Por causa de quem? Do ungido. Se você aqui a gente tem isso muito pouco, né? Vá conversar um pouco com gente que é muçulmana e é convertida. Sai de casa. É assim, é desprezado na sociedade. Sofre conflito, sofre perseguição. Mas tem que garantia? A presença de Cristo. A igreja tem essa garantia. Vocês estão refugiados em mim. E aí alguns versículos. Mateus 5. Bem-aventurados vocês são quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra você. Podia estar lá depois, né? Assim, Jesus, lendo 1 Samuel 23, falou isso. 22 falou isso, não é? Felizes são vocês que, quando perseguirem vocês, por minha causa, vocês são felizes. Que consolo isso, né? Que contracultura isso, né? E... Oi.
da região, da religiosidade daquela região, tem perseguição muito forte, sim, muito forte, desprezo. Evangélico é o crente, né? A gente, de certa forma, sofre isso muito pouco, mas mais como assim, como zoação, né? Assim como crentes, pronto. Às vezes é o máximo que a gente experimenta na nossa vida curta aqui em São Bernardo do Campo. Olha só. Porque traiu a fé da família, não é? O Arquimedes conta isso lá em Belém, muito católica, a família, ele se converteu, os pais dele falaram, você está traindo o que sua avó te ensinou. É muito forte isso. A avó passou para você. Você vai fazer isso com ela? Olha como é pesado isso. Para vocês evitarem um negócio desse. É muito forte. É muito pesado. E o Jaraba também contou um caso também de uma pessoa que foi expulsa de casa, né? Lá no Kurdistão tem um senhor que foi expulso, ele vive numa construção. E a família expulsou. Aqui você não entra mais. Se é dos cristãos, você não vai entrar mais em casa. Ele mora numa construção, morava. Estão auxiliando esse rapaz. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros odiou a mim. Saúl e Davi, não é? Olha como é exatamente isso. É como se fosse, ó, se Abiatar, se Saúl te odeia, saiba que ele odeia primeiro a mim. Davi poderia falar isso. Odeia primeiro a mim. Se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Não é? Praticamente isso Davi falou. Quem procura a minha morte, procura a tua. Quem procura a minha morte, procura. Davi falou isso. Quer matar a mim. Fica comigo. É isso. Semana que vem, mais episódios dessa história de Davi fugindo de Saúl. Aí temos aprendido muita coisa sobre o Senhor da igreja, né? Isso nos dá conforto para viver